Neste vídeo, você será conduzido a uma jornada espiritual enriquecedora por meio das parábolas mais importantes e valiosas de Jesus. Vamos explorar as histórias cheias de sabedoria e amor que ele contou, analisando suas lições profundas e atemporais. Por exemplo, a parábola do semeador nos ensina sobre as diferentes formas como as pessoas recebem a mensagem do reino de Deus. Já a parábola do trigo e do joio fala sobre a paciência de Deus e o julgamento final. A parábola do grão de mostarda ilustra como algo pequeno pode se tornar grandioso, e a parábola do fermento revela o poder transformador do reino de Deus no mundo. Essas histórias não apenas trazem ensinamentos valiosos, mas também reflexões que podem transformar sua caminhada de fé. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe dos preciosos ensinamentos de Jesus. A parábola do semeador. Parábola do semeador, relatada em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9, Marcos capítulo 4, versículos 3 a 8 e Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. É uma das mais conhecidas e emblemáticas de Jesus. Ela descreve um semeador que espalha sementes em diferentes tipos de solo, resultando em vários níveis de crescimento e frutificação. As sementes representam a palavra de Deus, enquanto os diferentes solos simbolizam os vários estados do coração humano em resposta a essa palavra. Jesus explica que algumas sementes caem ao longo do caminho e são comidas por pássaros, representando aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, permitindo que o maligno a roube de seus corações. Outras sementes caem em solo pedregoso, onde há pouca terra, e embora brotem rapidamente, murcham sob o sol devido à falta de raiz, simbolizando aqueles que recebem a palavra com alegria, mas desistem diante das dificuldades. Algumas sementes caem entre espinhos, que crescem e sufocam as plantas, representando aqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza, tornando-se infrutíferos. Finalmente, outras sementes caem em solo bom, onde produzem uma rica colheita, alguns 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado, simbolizando aqueles que ouvem, entendem e vivem a palavra, produzindo frutos abundantemente. Essa parábola nos desafia a refletir sobre a condição de nossos próprios corações e nossa receptividade à palavra de Deus. Somos convidados a cultivar um coração fértil, livre de obstáculos que possam impedir o crescimento espiritual e a frutificação. A mensagem central é que, apesar das adversidades, a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas e produzir frutos abundantes. Essa parábola nos desafia a refletir sobre a condição de nossos próprios corações e nossa receptividade à palavra de Deus. Somos convidados a cultivar um coração fértil, livre de obstáculos que possam impedir o crescimento espiritual e a frutificação. A mensagem central é que, apesar das adversidades, a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas e produzir frutos abundantes. A parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio, narrada em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, aborda o tema do bem e do mal coexistindo no mundo. Jesus conta a história de um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo. Quando as plantas cresceram e começaram a produzir grãos, os servos do dono notaram o joio e perguntaram se deveriam arrancá-lo. O dono, no entanto, instruiu-os a deixar o trigo e o joio crescerem juntos até a colheita. Na colheita, o joio seria separado do trigo e queimado, enquanto o trigo seria recolhido no celeiro. Essa parábola ilustra a paciência e a justiça de Deus ao lidar com o mal no mundo. Em vez de erradicar o mal imediatamente, Deus permite que o bem e o mal cresçam juntos, reservando o julgamento final para o momento apropriado. A explicação de Jesus para essa parábola, Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43, revela que o campo é o mundo. A boa semente representa os filhos do reino, e o joio simboliza os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos, quando os anjos separarão os justos dos ímpios. Essa parábola nos encoraja a confiar na justiça divina e a perseverar na fé, sabendo que Deus fará justiça no momento certo.
A parábola do trigo e do joio também nos lembra de sermos cautelosos ao julgar os outros, pois o discernimento final pertence a Deus. Nossa responsabilidade é crescer e dar frutos como o trigo, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e confiando em sua sabedoria e justiça. A parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda é encontrada em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32, e Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. É uma história curta, mas poderosa sobre o crescimento do reino de Deus. Jesus compara o reino a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que cresce para se tornar a maior de todas as plantas do jardim, transformando-se em uma árvore onde os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. Essa parábola destaca o potencial transformador do reino de Deus, que começa pequeno e aparentemente insignificante, mas cresce de maneira impressionante e proporciona abrigo e sustento a muitos. Assim como um grão de mostarda pode crescer e se tornar uma grande árvore, o Evangelho pode transformar vidas e sociedades inteiras, mesmo que inicialmente pareça modesto e sem importância. Jesus usa essa parábola para encorajar seus seguidores a não subestimarem o poder do reino de Deus, apesar de seus humildes começos. Ela nos ensina sobre a natureza do crescimento espiritual e a expansão do Evangelho, que ocorre de maneiras muitas vezes invisíveis, mas inevitavelmente poderosas e extensas. A mensagem central da parábola do grão de mostarda é que devemos ter fé no processo divino e nas promessas de Deus. O reino de Deus está crescendo, mesmo que não possamos ver imediatamente os resultados. Somos chamados a participar desse crescimento semeando a palavra de Deus e confiando que Ele trará grandes e abençoados frutos no tempo devido. A parábola do fermento. A parábola do fermento, relatada em Mateus capítulo 13, versículo 33, e Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21, complementa a parábola do grão de mostarda, ilustrando o crescimento do reino de Deus de outra maneira. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha, até que toda a massa esteja fermentada. Essa imagem sugere o poder transformador e expansivo do reino, que, embora comece pequeno e escondido, permeia e transforma tudo ao seu redor. Diferente do grão de mostarda, o fermento age de maneira invisível e silenciosa, mas seu efeito é profundo e abrangente. Essa parábola enfatiza a influência do Evangelho no mundo e na vida das pessoas, mostrando como a mensagem de Jesus pode transformar corações, comunidades e culturas de dentro para fora. O reino de Deus não é apenas uma realidade externa, mas uma força interna que muda tudo o que toca. A parábola do fermento nos desafia a sermos agentes de transformação no mundo, permitindo que o amor e a verdade de Deus permeiem todas as áreas de nossas vidas e relacionamentos. Assim como o fermento faz a massa crescer, somos chamados a ser uma influência positiva e transformadora em nossas comunidades, espalhando o Evangelho e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Essa história nos encoraja a confiar no poder discreto, mas eficaz do reino de Deus. Mesmo que nossas ações pareçam pequenas e insignificantes, elas podem ter um impacto significativo e duradouro. Devemos ser pacientes e perseverantes, sabendo que Deus está agindo de maneiras que muitas vezes não podemos ver, mas que resultarão em transformação profunda e completa. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Estas parábolas de Jesus nos ensinam lições valiosas que transformam vidas. Não perca a próxima parte, onde exploraremos mais histórias impactantes de Jesus e seus profundos significados. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essas mensagens inspiradoras. Até o próximo vídeo.